continuidade da obra de Jesus. Você acredita nisso? Somos a continuação. Note que entre muitas verdades que nós podíamos falar, uma grande verdade é que a obra de Jesus não terminou com Ele, continuou conosco. Não acabou há 2000 anos a obra de Jesus. A obra de Jesus continua na nossa vida, de tal forma que Ele diz que quer fazer morada em cada um de nós. Não é em vão que Jesus disse: eu e o Pai faremos morada em vós. Deus quer morar em nosso coração. Há alguma coisa mais incrível que isso? Deus morar em nós? Eu gostaria muito nesta manhã levar-nos um despertamento. Vamos falar sobre 4 aspectos importantes, embora quase que é só um ponto. Sem dúvida que, entre muitas verdades da continuação da obra de Deus, podemos falar de tanta coisa, como nos pode usar, em que áreas que nós podemos exercer o seu legado. Podíamos falar de dons do Espírito, podíamos falar sobre caráter, sobre o fruto do Espírito, podíamos falar ministérios que Deus tem para a sua igreja. Enfim, podíamos arranjar uma coletânea de dezenas de subtemas e temas para podermos ministrar sobre que nós somos a continuidade. Eu queria parar para nós pensarmos um bocadinho. Imagine que você recebe do seu pai uma grande empresa. Uma grande empresa. Uma empresa conhecida mundialmente. Uma Apple, uma Tesla de Elon Musk, que ele também não é dono daquilo tudo, não é? Só um bocadinho. Pense em algo que o seu pai era 100% dono. Não era dividido por acionistas, era 100%. E ele, ao morrer, deixa-vos essa empresa. O que é que vocês vão fazer com ela? Eu vou lhe dizer o que alguns fazem. Destroem-na. Como? Em poucos anos começam a ter uma gestão errada, em poucos anos começam a gastar de forma ilícita, começam a tomar decisões muito erradas e aquela empresa, mais ano menos ano, vai sair das mãos dos seus donos. O legado deixado é perdido. E nós, como cristãos, tem acontecido isso. Jesus deixou-nos um património espiritual incrível. Podíamos falar sobre os dons do Espírito, sobre a ação, as armas que Deus nos deu para vencer adversidades. Podíamos falar sobre o dom de cura, Deus nos deu. Vamos falar sobre o principal texto em que Jesus disse: credo que estou no Pai, lá em João 14:11. Eu credo que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das obras que eu fiz. Mas na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que aquelas que eu faço, porque eu vou para o Pai. E mais, e tudo o que pedires em meu nome, crendo, acreditando, eu farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado através do Filho. Jesus nos deu um legado incrível. Deu-nos poder, pode dizer amém? Deu-nos a capacidade de fazer as suas obras e fazer as obras maiores do que aquelas que Ele fez. Ele só teve 3 anos como ministério, a servir, a trabalhar no sentido de nos trazer a mensagem para nós darmos continuidade. Nós podemos estar 40, 50, 60 anos fazendo a sua obra. Não é em vão que Jesus disse a Pedro: se tu me amas, cuida das minhas ovelhas, dos meus cordeiros. E nós, como igreja, temos que aprender que nós temos um legado, nós temos uma continuação da obra, temos um património espiritual relacionado com dons, mas temos um património, a parte dos dons nós gostamos imenso, porque fala de cura, fala de libertação, fala de dom de poder, fala de dom de revelação, fala de dons de podermos ser bem vistos na sociedade, ser quase bajulados. Que ele é um homem com dom de cura, é um homem que, quando ele abre a boca, as coisas acontecem, ele é um profeta de Deus. Esses dons nós gostamos imenso e até fingimos que os temos às vezes. Eu não finjo, mas alguns fingem. Mas o que Jesus nos falou, de uma forma muito profunda, tem a ver com caráter. E o caráter tem a ver com o fruto do Espírito. Parece a mesma coisa, mas não é. Tem a ver com aquilo que tu és mesmo interiormente. É a essência do teu ser. É aquilo que move o teu coração. E Jesus nos ensinou muito sobre isso. Naturalmente que nós vivemos uma época em que as pessoas mais olham para o poder do que para o ser. E lá está o nosso tema,
que na nosso próximo curso, ser. Amém? Não só parecer. Amém? Porque podemos ser, ou melhor, podemos parecer sem ser, mas não podemos ser sem parecer. Eu sou crente, eu tenho Jesus, eu sou fiel a Deus, mas você não parece. Não dá. Quem é, tem que parecer. Pode dizer amém? E nós temos que entender o propósito que Deus tem para cada um de nós. Então ele disse para nós vivermos a sua obra e darmos continuidade à sua obra. Jesus até disse a Josué: eu farei as obras que fiz com o meu servo Moisés. Para quê? Para que creiam em ti. Não há dúvida que uma das evidências do nosso cristianismo é aquilo que sai de nós. Quando Jesus disse para nós podermos ir e pregar o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E se pegarmos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum, e podemos andar, pisar escorpiões, etc. Jesus estava a dizer: vocês precisam de caminhar, fazendo a minha obra. A maior importância, a maior relevância do ministério de Jesus, quando ele fazia algum milagre, era dizer-lhe: vai e anuncia aos teus, com grandes coisas Deus te fez. Jesus nunca fez um milagre para se exibir, ele fez um milagre para libertar aquele que precisava dele. Jesus nunca fez um milagre para ser aplaudido, mas Jesus fez um milagre para a glória do Pai. Porque ele na terra glorificava o Pai e nós na terra glorificamos o Filho. Lógico, não nos ausentamos de glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é quem está aqui. Por isso nós devemos dizer ao Espírito Santo: tu és bem-vindo a este lugar. Porque ele está aqui. Jesus não está aqui fisicamente, ele está aqui na presença de cada um de nós, ou até dentro de nós, dependendo de cada um de nós, em espírito e em verdade. Vamos pensar, nesta obra a nossa missão é fazer discípulos. E fazer discípulos o que é? Fazer discípulos é algo muito simples. É pegar em alguém e tornar esse alguém parecido comigo ou parecido com quem eu quero ensinar. E quem é que nós ensinamos? Jesus. Em 1 Coríntios, nós encontramos que fazer discípulos tem como base, 1 Coríntios 3:11, tem como base algo fundamental, que é o fundamento, que é a base do nosso ensino. Queridos irmãos, talvez você já pertenceu a muitas comunidades, ou até possa ter uma profissão de fé diferente da nossa, mas eu quero lhe dizer que o cristianismo tem como base o que está aqui escrito, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Eu gosto muito destes dois nomes, Jesus e Cristo. Porquê? Porque Jesus significa Salvador e Cristo significa ungido. Então o nosso fundamento é o nosso Salvador ungido. Ungido é aquele que tem unção para libertar, para restaurar, para curar, para fazer a sua obra. Então nós pregamos o Salvador, que tem a unção que está aqui neste lugar. E o mesmo texto que lemos há pouco em João, ele diz que nós podemos fazer as mesmas obras que ele. E precisamos ter como base Jesus Cristo. Não é como base, irmãos, e contra mim falarei, contra a nossa instituição. A base do nosso Evangelho não se chama ICIR, não se chama Assembleia de Deus, não se chama Igreja Adventista, Presbiteriana ou qualquer outra coisa. Não se chama Igreja Católica Apostólica Romana. A base do Evangelho de Jesus é Ele e aquilo que Ele nos ensinou. E como também disse Paulo, nós todos que fazemos discípulos devemos ser aqueles, e eu falei aqui com os nossos, com o GC, a festa da colheita de 2 GCs que nós fizemos. Onde é que estão os irmãos da festa da colheita? Onde é que estão? Hã? Onde é que estão? Levantem a mão, façam assim que é para a gente ver. Ainda são muitos e faltam muitos também. Então fizemos a festa da colheita estudando o capítulo 3 de 1 de Coríntios, onde Paulo diz que um planta e outro rega. E é Deus quem faz o crescimento.
E nós precisamos fazer discípulos, irmãos. Um discípulo é alguém que nós queremos pô-lo semelhante. E Jesus disse isso, que o discípulo, ele segue o mestre. E nós queremos, irmãos, perceber que cada um de nós precisa de olhar para Jesus. Olhar, e nós depois vamos falar sobre os 4 aspectos desta manhã. Podia ser 1000 aspectos, mas vamos só falar 4. Olhar para a sua palavra. Porque é nela que nós temos todo o padrão. O nosso problema não está em saber muita verdade. O nosso problema está em aceitar essa verdade e vivê-la. Porque quando eu olho para Jesus como o meu padrão, eu deixo de olhar para o meu próximo como padrão. Eu passo a olhar para o meu próximo como alguém parecido comigo. Que tem falhas, que tem coisas boas. Porque o nosso padrão, o padrão do nosso parceiro, do nosso amigo, do nosso próximo, não é um padrão que nós possamos seguir sempre. Pode haver um momento da sua vida que ele é fantástico, mas pode vir um momento a seguir que ele não é nada fantástico. Olha Davi. Davi era um homem que diz a Bíblia segundo o coração de Deus, mas acha que ele foi segundo o coração de Deus quando traiu, quando mandou matar, quando adulterou, quando fez coisas erradas? Então Davi não pode ser padrão para mim. O meu modelo de discipulado é Jesus. É com ele que eu tenho que aprender. Eu posso olhar para qualquer líder na igreja, até para mim como pastor e a minha esposa, e eu vou ver defeitos. E o problema da comunidade e das grandes comunidades é que nós deixamos de olhar para Cristo e para a sua palavra para olhar uns para os outros. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que imita Jesus, tal como Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não pediu para imitar nos seus defeitos, porque em determinado momento o apóstolo Paulo disse uma coisa: miserável homem que eu sou, quem me livra deste corpo da morte, porque o bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse faço. O que é que ele acha que ele está a fazer teatro? Acha que isto é uma conversa de retória? Acha que isto é uma espécie de poema para boi dormir, ou conversa para boi dormir, como dizem os brasileiros? Não, ele estava a dizer o que ele sentia. Ele estava a dizer que havia fraquezas em sua vida. Nós olhamos para tanto, até Jó, que quase não encontramos defeitos nele, na sua história, ele revela um segredo. Eu era como um louco, falava do que não sabia. Até que os meus olhos contemplaram o Senhor. Ele não viu Deus de uma forma plena, mas Deus se revelou a ele de uma forma completa. Ele diz que falava do que eu via, agora falava do que via. É qualquer coisa de fantástico quando nos tornamos discípulos à semelhança do Mestre. E nós precisamos, como igreja, ser este discípulo. Se nós conseguirmos levantar uma comunidade de discípulos de Jesus, podem ser instruídos por apóstolo Paulo, pelo irmão pastor Paulo, podem ser instruídos pela minha mulher, podem ser instruídos pelo Nuno, pelo Júnior, pelo nosso líder também de Fátima, ali do GC de Fátima, o Rafael, podia ser o Danilo, pode ser instruído por ti. Mas o padrão não és tu. O fundamento é Jesus. Porque Ele é o único que tem o nome de Jesus Salvador. Jesus Cristo. E nós tornamos-nos cristãos. Porquê? Porque somos seguidores daquele que nos salvou e temos a unção daquele que nos salvou também, que é Cristo. Por isso somos cristãos. Primeira vez chamados cristãos foi logo após a morte e passado alguns anos da igreja primitiva, diz que começou a ser chamado de cristãos. Temos que ver, como diz o verso de número 10 de 1 Coríntios, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então há aqui uma orientação para ver como edificamos. Para ver como é que estamos edificando o reino de Deus. Se nós continuássemos a ler, vemos que há várias classificações de edificação. Diz que há edificações de palha,
de madeira, de prata, de pedras preciosas e de ouro. Há várias edificações. E também vemos que cada um vai ser avaliado pela forma como edifica. O fundamento é Cristo, mas quem edifica sobre o fundamento somos nós. Por isso que nós temos de ser discípulos à medida de Cristo. Temos que ter como padrão Cristo. E em vez de olharmos uns para os outros para nos acusarmos e vermos os defeitos e até, quem sabe, mudarmos de igreja por causa disso, porque não gostamos de A e de B nesta comunidade, então temos que olhar para o padrão que é Cristo e ver que o defeito do meu irmão pode ser o meu também. E eu tenho que olhar para Cristo e ser à semelhança de Cristo. Queridos, o Senhor, eu gosto muito e ministro muitas vezes, e sobre isso nós temos que tratar muito, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimentos movem o nosso coração? Fundamentos são a base de uma construção. Daí ser importante ver como edificamos. Eu ultimamente estou numa fase de edificação. Eu e o meu Luís Carlos, que está ali, o meu pedreiro, não é? Ele é um pedreiro. E a gente anda lá, como a gente não somos engenheiros, falta-me lá o meu Lázaro para nos ajudar e orientar. Então eu vou, com a pouca experiência que tenho, tentando fazer com que a coisa fique bem. E andamos lá a salvar uma parede, construindo ao lado da parede uns alicerces. Fizemos um fundamento bem alto, uma estrutura muito, penso que bem feita, com muito ferro, com betão forte. E sobre aquele fundamento estamos a edificar pilares, vigas, para depois podermos continuar a nossa obra. Para proteger o que já estava construído. Há bocado uma irmã chegou ao pé de mim e disse-me assim: pastor, porque é que Jesus, não foi bem assim esta pergunta, mas foi dentro do texto que Jesus disse que não se pode, não é, pôr vinho novo em odres velhos, porque o vinho depois vai começar a fermentar e a ganhar uma força e vai arrebentar com os odres velhos. E a tentar que eu explicasse ali alguma coisa. E nós muitas vezes temos que edificar a Igreja de Jesus, que tem 2000 anos, diga comigo, tem 2000 anos. E às vezes queremos não edificar doutrinas novas, mas edificar coisas dentro desta comunidade, da igreja, formatos novos de divulgar o Evangelho. Há muitos anos era muito difícil escrever livros. Hoje temos aqui um homem que tem uma editora, o Mauro e Filho, e os livros foram uma forma fantástica de evangelizar. Mas agora os livros vão morrendo e qualquer dia não há livros. E é tudo de forma digital. E é a nova forma. Antigamente dava-se imenso valor a grandes conferências. Hoje estão-se a fazer milhares de pessoas pregando o Evangelho através da internet. A televisão era algo grandioso. Hoje já está a perder a sua força. A rádio era algo grandioso. Hoje está a perder a sua força. Porquê? Porque nós temos que entender que o edifício, ele às vezes tem que ter correções, não no sentido dos alicerces, ou melhor, não no sentido do fundamento, mas ver como construímos. Porque o fundamento, diga comigo, é sempre o mesmo. Está aqui. Mas a forma como eu construo, e então, voltando à edificação que eu estou a fazer em Espite, com o meu Luís Carlos e mais uns irmãos que me vão lá ajudando, às vezes, nas suas horas vagas, temos outra construção que está a ser do Jacó. Onde é que está o meu Jacó? Jaconias, está ali. Ele está a edificar uma obra totalmente diferente da minha. Eu é cimento, areia e ferro. Ele é uma estrutura de aço leve. Mas há uma coisa engraçada na construção dele. O fundamento é igual ao meu. O fundamento que ele está a fazer para pôr o ferro, o aço leve, é betão. É viga também de ferro. É igualzinho. Então podíamos aqui dizer, o fundamento é o mesmo, mas a construção é outra. E nós temos que ver como estamos edificando o reino de Deus. E agora falo para ti pessoalmente, como é que tu vives o teu dia-a-dia? Como é que tu falas de Jesus ao teu próximo? O que tu mostras através de ti, seja no teu trabalho, seja como funcionário ou até como patrão. O que é que as pessoas olham e veem em ti?
para que tu possas dizer que estás edificando o reino de Deus. Esta construção tem como base, ponto A, a obra de Jesus Cristo. Sem entender a obra de Jesus, nunca aceitaremos Jesus. Como é que tu vais aceitar Jesus Cristo se não entendeste quem Ele é? Nós temos que falar do amor de Jesus. Temos que falar João 3,16 aos nossos amigos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para nos salvar. Nós temos que falar do verdadeiro sentido da obra de Cristo para a nossa vida. Então não podemos edificar esta construção, que é uma construção que começa em mim para passar aos outros. Não é em vão que Jesus diz: um cego não pode guiar outro cego. Porquê? Porque ambos caem no precipício. Por isso que eu não posso ser cego. Alguém está cá? Como estamos edificando? Tu já recebeste Jesus em teu coração? Tu já aceitaste Jesus na tua vida? Primeiro aspecto importante nesta manhã para ver como estamos edificando, primeiro é começando por ti, o que representa Jesus na tua vida. Eu há dias perguntei a um jovem da igreja, que tem muitos anos de crente: tu ainda acreditas em Jesus? Ele ficou ofendido comigo. Eu já fiz esta pergunta a alguns pastores. Qualquer dia eu vou perguntar aqui ao Mauri também, se ele ainda acredita em Jesus. Aceitas? Boa. Boa, ele diz que responde. Eu perguntei àquele jovem: tu ainda acreditas em Jesus? Ele olhou para mim assim meio ofendido. E eu disse-lhe: não te zangues, porque esta pergunta vai ter mais duas perguntas. E ele respondeu: acredito. E eu perguntei-lhe a coisa mais estranha que ele podia ouvir: porquê é que acreditas? E depois tinha a terceira pergunta. E ele não saiu da primeira, nem respondeu à primeira. Porque a maioria das pessoas que vão às comunidades já não acreditam em Jesus. Olham para a Bíblia e não creem nela. O seu fundamento de vir a uma igreja, deixe-me dizer-lhe com todo o respeito, é vir a um grupo de amigos, um momento social, um momento de alívio emocional. Vem porque é agradável, é uma educação que se dá aos filhos. Há também alguns benefícios de conhecer pessoas, mas essa não é a motivação de virmos à igreja, ou estarmos com a igreja, para ser mais preciso. Nós estamos aqui por causa de Cristo, por causa da obra que Ele fez em nós. Estamos aqui porque Ele um dia transformou a nossa vida. E muitas vezes nós perdemos o foco. Mas será que acreditas? E se acreditas, porque é que não vives? Se acreditas em Jesus, porque é que a tua vida não se centra nele? Porque é que todas as tuas ações não têm como base Cristo? Meus amados, a obra de Jesus, temos que entender a obra de Jesus, porque sem entender a obra de Jesus não conseguimos. Sem entender do que Jesus nos livrou, de modo nenhum o vamos receber com todo o nosso coração. Jesus disse em muitos lugares, através dos profetas do Novo Testamento: se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Este é o começo. Nós estamos edificando o reino de Deus sobre os alicerces que é Cristo, a sua palavra. O segundo aspecto emocional é para como estamos construindo. Se primeiro recebemos verdadeiramente Jesus, se com este recebimento de Jesus algo aconteceu, o segundo é como estamos edificando o nosso interior. Veja, a obra de Jesus, já entendeste o nosso interior emocional, como é que ele está? Porque se tu crês em Jesus, aí dá-se uma nova situação no teu coração. O teu coração ganha novos sentimentos. Como está o teu coração? Não é em vão que a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas quem recebe Jesus, quem se alicerça em Cristo, o seu emocional é alterado. As suas emoções mudam. O amor, a fé e o perdão
abundam em seu coração. Diga comigo, amor. Há dias eu expliquei esta pregação com o que é o Evangelho. O Evangelho é a revelação do nosso amor. O Evangelho é a revelação do nosso perdão. O Evangelho é a revelação da nossa fé. Porque sem fé não há pregação do Evangelho da forma eficaz. E é incrível quando nós olhamos para as pessoas e vemos que o seu emocional está azedo. As pessoas estão nas comunidades, andam na igreja e não perdoam, não amam e não revelam fé. Não amam porque estão-se a lixar para os outros. Podemos dizer, também não odeio. Ok, porreiro, já é bom, fixe. Mas amar significa dar. Amar significa ajudar. Amar significa cuidar. Porque Paulo dizia lá no capítulo 3 de 1 de Coríntios, um planta e outro rega. E nós que amamos, plantamos e regamos. Cuidamos, ajudamos as pessoas. Procuramos viver um cristianismo. Porquê é que tu não és feliz? Porquê é que tu não vives feliz? Porque há um problema dentro do teu coração. O teu emocional, ele precisa ser edificado sobre o fundamento que é Cristo. Muitas vezes nós achamos que o nosso emocional tem pouca relevância. Enganoso é o coração, mas o coração é enganoso quando não é guiado pelo Espírito Santo. Porque todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo não só é filho de Deus, como é guiado por Deus. Há quem chama isso, há quem queira chamar predestinação a essas coisas. Que nós, como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses, que o querer, o efetuar vem do Senhor. Mas vem do Senhor sobre quem? Sobre aquele que se deixa guiar pelo Espírito Santo. Eu não acredito que uns são chamados para ser salvos e outros são chamados para ser condenados, como Calvino ensinou. Não, de modo nenhum. Todos nós fomos chamados para ser salvos. Todos nós temos um projeto traçado por Deus para a nossa vida. Resta-me a mim aceitar ou rejeitar. Resta-me a mim abraçar o projeto de Deus. Então, se tu hoje disseres, eu quero alicerçar a minha vida sobre o fundamento que é Cristo, deixa-me dizer-te uma coisa, a tua vida emocional vai mudar. Não é em vão que a alegria do Senhor é a nossa força. E há gente que anda triste toda a hora, anda triste porque está doente, anda triste porque apanha multa, anda triste porque não tem dinheiro, anda triste porque está milionário e não há de saber, não sabe o que há de fazer ao dinheiro, anda triste porque tem a barriga cheia, anda triste porque tem a barriga vazia, anda triste porque está gordo, anda triste porque está magro. Irmãos, para! Nós fomos chamados para ser felizes. Amém? Agora, nós temos que fundamentar a nossa vida sobre os alicerces que é Cristo, a sua palavra, e nós temos que fazer discípulos segundo isso e não segundo eu. Eu tenho falhas. Se há alguma coisa boa em mim que podes imitar, imita. Mas naquilo que não presta, não imites. E nem desistas de Deus por causa disso. Porque Deus não tem culpa das asneiras dos homens. Mas nós misturamos tudo. Colocamos Deus ao nível do ser humano. Colocamos Deus, aquele gajo lixou-me e estava na igreja. Então já que me lixou e estava na igreja, não vou mais àquela igreja. Aquele gajo lixou-me e diz que é pastor. Não quer mais nada com a igreja. Cuidado, meus amados. A nossa vida emocional, ela revela onde está o nosso fundamento. Se as tuas palavras são torpes, se vives a falar mal de tudo e todos, se não sabes o que escolher, se não sabes por onde te guiar, se hoje estás feliz em Portugal, amanhã já não estás, se Deus te guiou do Brasil para Portugal e agora está-te a guiar de Portugal para o Brasil, é porque tu não és guiado pelo Espírito Santo e só tens um caminho, arrepender-te, dobrar os teus joelhos e dizer, Pai, guia-me, Pai, ajuda-me, Pai, transforma-me. Talvez algum de nós nunca recebeu Jesus na sua vida e talvez até nem tenha já percebido muito bem esta conversa. Quero te dizer, Jesus está aqui para transformar a tua vida emocional, para te mostrar como Ele é importante na tua vida. Ele é a solução para todo e qualquer problema. Meu amado, se por um lado a obra é importante ao perceber a obra de Jesus para edificarmos, para vermos como estamos edificando, também é importante ver a nossa questão emocional, também o nosso intelecto precisa ser visto.
Porque muita gente anda com a cabeça cheia de coisas erradas. O intelecto, a nossa mente, o que é que a tua mente se prende nos nossos dias? Nós estamos a viver uma época em que toda a gente se considera sábia. Então hoje parecemos todos muito sábios. Google, não é? Wikipédia. Para saber qualquer coisa, Wikipédia. Não é? Que até eu posso lá escrever. Então veja, o nosso intelecto está a ser guiado por quem? A nossa mente, o nosso conhecimento, a estrutura das nossas convicções estão baseadas em quê? Eu espero que seja na palavra de Deus. A Bíblia diz, passaram céus e terra, e a sua palavra não há de passar. Bem-aventurado aquele que medita na sua palavra dia e noite, diz o Salmo número 1. Lâmpada para os meus pés, diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O Salmo 119, mais de 90 e tal % daqueles cento e muitos versículos, salvo erro, ou 165, ou se não me lembro agora, versículos, quantos? 175, obrigado. Aqueles, é quase tudo a falar da palavra de Deus. Sempre nos estatutos, nos princípios, nos preceitos, na palavra. Onde está a tua lei? Irmãos, o nosso intelecto tem que ser dominado pela palavra. Porque se não for dominado pela palavra, vai ser dominado pelo humanismo. Vai ser dominado por outro tipo de coisas. Hoje estamos a viver uma época, ainda há bem pouco tempo, estava eu e a Michelle, ela estava a partilhar connosco, como no Canadá ficou proibido ajudar, por exemplo, um homossexual a deixar de o ser. É proibido dar prisão, a levar a pessoa à conversão sexual da sua vida. 50 igrejas foram perseguidas e algumas incendiadas no Canadá por causa desta questão. Nós estamos a viver uma época em que não vamos poder dizer o que está certo e o que está errado. Mas quem somos nós? Como é que está a nossa mente, o nosso coração? Não é em vão que Deus diz que devemos ter a nossa mente cativa a Cristo, à sua palavra. O que é que domina a tua vida? É a palavra ou é conceitos? Porque às vezes nós engasgamos-nos com coisinhas da palavra que não entendemos e cada um procura ser sábio aos seus próprios olhos e engasgam-se com mosquitos e engolem camelos. O intelecto, meus amados, é muito importante ser cuidado. O fundamento da construção da igreja tem como base a palavra de Jesus. Se você abrir João 1, diz que ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Amém? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós temos o verbo, a palavra, que é Cristo. Amém? Ele é o eu sou. Porque o eu sou? Porque ele é pleno, ele é completo. Ele é aquele que declara com o seu próprio nome tudo. Eu sou aquele que te salva. Eu sou aquele que te guia. Eu sou aquele que te ajuda. Eu sou aquele que te cura. Eu sou aquele que te transforma. Eu sou aquele que te ama. Eu sou aquele que te transforma. Eu sou aquele que pode fazer da tua vida algo grandioso. Eu sou aquele que te pode fazer estrelar no mundo. Eu sou aquele que pode engrandecer o teu nome. Eu sou completo. Não precisas de nada além de mim. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Alguém perguntou a Jesus, o que é a verdade? E ele estava diante do dono da verdade. Amados, a nossa vida, ela precisa ser alicerçada sobre, deixa-me recapitular, a obra de Jesus. Tens que entender a obra de Jesus. Tu tens que entender porque é que Jesus veio ao mundo e o que é que Jesus veio ao mundo fazer. Amém? Depois também temos que perceber a questão emocional. O que é que domina as tuas emoções? E as tuas emoções vão ser influenciadas pelas tuas convicções. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Pode dizer amém? Sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. E por último, e não menos importante,
nem também mais importante, mas eu considero de grande relevância. Há uma coisa que nós temos que alicerçar a nossa vida e as nossas convicções, elas precisam ser com base também, não, ouça, diga comigo também, porque aqui tem perigos nesta afirmação. A nossa própria experiência com Deus. Que experiência tens tu com Deus? Jovens aqui, o que é que vocês experimentaram de Deus? Ou estão aqui porque os pais vêm? Não é errado. Vocês têm o dever de obediência. Que experiência tens tu com Deus? Vamos pensar, é bom ter uma experiência intelectual no conhecimento, porque as verdades nos convencem e levam-nos a mudar de rumo, certo? Se eu tenho um caminho traçado para ir a um determinado lugar, e se alguém me prova que esse caminho não é o melhor, há outro ainda, então eu fui convencido intelectualmente. Também é bom entender que as minhas emoções, os meus sentimentos devem estar como base dentro daquilo que Jesus também tem, de sorte que haja em vós. Por isso Jesus era movido de íntima compaixão por quem o rodeava. Também é bom perceber quem é Jesus. Sem entender isso não há salvação. Porque é necessário crer nele. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Amém? Terminamos com: que experiência tens tu com Deus? Provai e vede que o Senhor é bom. Já provaste? Já recebeste Jesus de tal maneira que se deu um novo nascimento na tua vida? O teu coração foi transformado, os teus sentimentos foram modificados, aquilo que era prioridade na tua vida deixou de ser, porque para ti a prioridade é Cristo e a sua vontade. Note que Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem é que domina a tua vontade? Que experiência tens tu com Deus? Estás pronto a abdicar da tua vontade por causa de Cristo? Estás pronto a perder por causa de Cristo? Olha o que o nosso querido Davi, o homem cheio de virtudes e defeitos: paguei o que não roubei, diz ele, para haver paz. Há tempos eu dizia para uma família, lá numa venda de um negócio, que às vezes a paz compra-se barata. E às vezes a gente quer guerra. Parece que somos movidos pela guerra, pela vontade de provar que estamos certos. Quero dizer, se tu ainda não experimentaste Jesus verdadeiramente, se ainda não tiveste um verdadeiro encontro com Cristo que mudou a tua vida, então hoje é o dia certo para entregares o teu coração a Jesus. Não basta saber quem Ele é. Não basta saber o que Ele faz ou fez. Ele tem que fazer em ti. Também não basta, meu querido, e desculpa dizer-te, ser muito entendido sobre a questão teológica da Bíblia. Não basta ter sentimentos corretos. Há pessoas movidas por bons sentimentos e não creem em Cristo. No mundo há pessoas generosas. No mundo há pessoas boas. No mundo há pessoas que fazem obras incríveis, que dão a vida por causas. Mas isso não as salva. Porque se elas não receberem Jesus em seu coração, não serão salvas. Agora, que experiência tens tu com Deus? A nossa própria experiência com Deus firma-nos. O cego de Jericó respondeu, por causa da experiência que teve com Deus. Ele disse aos homens que o questionaram, aos homens que vieram fazer guerra com ele, quem era Jesus. Ele na altura até não sabia muito bem se é profeta ou se não era, ou se era pecador ou não, mas ele disse: olha, eu sei que era cego e agora vejo, e esta experiência transformou a minha vida. Alguém mais à frente, lá quando chegou Pedro e João à porta do templo, havia um paralítico, um coxo, diz a Bíblia, e ele foi transformado. Jesus curou-o. E ele começou a louvar a Deus. Aquela experiência fez-o entrar no templo para glorificar a Deus. Que experiência tens tu com Deus para transformar a tua vida? Para mudar o curso da tua vida? Para, quem sabe, perder para ganhar? Qual é a tua experiência? Qual é o teu relacionamento com Deus? Qual?
A mulher samaritana teve uma experiência com Jesus incrível. Conseguiu trazer a cidade à presença de Jesus. E o mais incrível é que quando mais à frente ela voltou à comunidade, eles disseram, já não é por aquilo que tu falas, porque nós próprios vimos, nós próprios sentimos. Queridos, a experiência que temos com Deus firma-nos. Conhecer a obra de Jesus é fundamental, mas precisamos de crer nele. Nosso interior está carregado de amor, fé e perdão. É estruturante para permanecer salvos. As convicções da verdade têm como base a palavra de Deus, nos ajudar e permanecer no caminho certo e sem erros. Pois sua palavra permanece para sempre e é a base de toda a nossa fé e salvação. Mas não podemos ignorar a nossa experiência com Deus. Experiência pessoal. Essa experiência com Deus leva-nos uma vida de oração. Essa experiência com Deus leva-nos uma vida de obediência também. Essa experiência, este relacionamento íntimo com Deus, fará com que nós possamos viver de uma forma diferente. O mundo lá fora precisa de ver em nós Cristo. Quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, significa que no meio das trevas vamos brilhar. Vós sois o sal do mundo. Significa que não só temperamos as conversas e as pessoas onde estamos, como conservamos aquilo que é bom. Nós damos sabor às coisas. O mundo está mais gostoso por causa de nós. O mundo está mais conservado por causa da igreja. Mas há uma coisa, ainda diz que somos o bom cheiro de Cristo. E o grande problema é que nós queremos ser luz no meio da luz. E luz no meio da luz não brilha. Brilha? Acendam as luzes todas, faz favor. Toda a luz acesa. Tudo aceso. Tudo. Se agora acendermos uma lâmpada aqui, altera alguma coisa? Altera? Não altera. Porquê que não altera? Porque está cheio de luz. Quando a igreja se reúne, reúne-se o povo da luz. Pode dizer amém? A Bíblia diz que nós somos do dia, somos da luz. E por isso que nós não podemos estar escondidos debaixo da mesa, porque ali não brilhamos. Nós aqui somos todos iguais. No mundo lá fora, aí sim vamos brilhar. Aqui não brilhamos, aqui é Cristo quem brilha. Aqui somos todos iguais. Nem o Rodolfo é mais bonito, nem mais brilhante que eu. Temos posições diferentes. Aqui ninguém pode brilhar mais. Porque quem brilha aqui é Cristo. Diga comigo, Jesus, és aquele que brilha na minha vida. Lá fora, no meio das trevas, com as pessoas que não têm Jesus, brilha. Amém? Brilha. Sê luz para elas. Mostra o caminho que nos leva a Deus. Amados, vamos orar, vamos estudar, vamos ser íntimos de Jesus, vamos marcar a diferença. Talvez tu digas, pastor, como posso eu receber Jesus em minha vida? Muito simples. Passa por um princípio muito simples. Acreditar nele, recebê-lo e arrepender-te dos teus pecados. Dizer, Deus, perdoa os meus pecados. Tu não reconheces que és pecador? Se reconheces, então, hoje é o dia certo para entregar a tua vida a Jesus. Vamos ficar de pé por 2 minutos ou 3. Estamos mesmo a terminar este tempo. Eu pedia que todos fechássemos os nossos olhos. E no meio daquilo que ouvimos, nós somos, diga comigo, nós somos a continuação da obra de Cristo. Fundamentados nele. Amém? Fundamentados nas convicções da sua palavra. As nossas emoções são baseadas nele. Amém? E a minha experiência com Deus é com ele. Foi ele que entrou na minha vida. Foi ele que mudou o meu coração. E eu queria nesta manhã perguntar se algum de nós
deseja entregar a sua vida a Jesus. Deseja entregar o seu coração. Passando por estas 4 etapas, talvez tu digas: pastor, eu ainda não conheço a Bíblia. Eu vou começar a ler, eu vou começar a estudar, mas agora queres receber Jesus, aceitar a obra que Ele fez por ti, a morte e a sua morte e a sua ressurreição. Jesus morreu por tua causa, para te salvar dos teus pecados. Será que tu queres mudar os teus sentimentos de raiva, de inveja, sentimentos egoístas, sentimentos interesseiros, sentimentos errados? Será que tu queres ter os sentimentos de Cristo? Estás no lugar certo, na hora certa. Tu queres experimentar Jesus, provar e ver que Ele é bom? Dá-me, filho meu, o teu coração. Queres estar em Cristo, uma nova criatura? Se tu queres, levanta a tua mão, quero orar por ti nesta manhã. Estou vendo alguns braços no ar. Levanta, não tenhas vergonha, todos de olhos fechados. Não tenham vergonha de levantar a sua mão. Estou vendo vários braços no ar. Não tenhas vergonha. Se tu queres ter talvez tu andes na igreja há muito tempo e ainda não experimentaste verdadeiramente Jesus. Talvez tu andes na igreja há pouco tempo, ou quem sabe já tiveste uma experiência real com Deus, mas a tua vida não está bem no momento. Levanta a tua mão bem alta, eu quero orar por ti. Pai, em nome de Jesus, tu estás vendo cada braço no ar. Pai, eu oro para que haja arrependimento, haja libertação, haja restauração, haja vida nestas vidas. Em nome do teu Filho Jesus, que esta seja a hora de perdão, de restauração e de libertação para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Pai, que este seja o dia de um novo começo em sua vida, o dia de uma nova experiência com Deus. Pai, que tu possas trazer revelação às suas vidas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo. Vamos dar um aplauso a Jesus, amém?